sempre refaço minhas aulas, né? Então, tudo que você faz precisa dessa um pouco de, eu não sou metódico, mas precisa de um pouco de ser metódico, né? E de saber que tudo que fica bom, existe muito, mas muito preparo antes disso. Então, então sejam sempre muito sinceros. Eu acho assim, a coisa mais elegante do mundo é uma pessoa sincera que fala a verdade, né? Então, façam sempre isso, inclusive com os professores de vocês, sejam sinceros, né? Na prova, sejam sinceros, não sei, não enrola, não precisa, não é elegante, né? Então, sejam sempre sinceros com vocês mesmos. Pronto, gente, acabou, agora a gente vai para a aula, tá? Então, vamos lá. Vou falar de controle de qualidade de medicamentos, ensaios físicos e físico-químicos. Bem, gente, nessa aula, eu resolvi trazer um pouquinho para vocês do objetivo, né? Dentro do controle de qualidade. Qual é o objetivo desse ensaio de qualidade, né? O que é um ensaio de qualidade, né? Quais os parâmetros físicos e físico-químicos? Alguém aí pode me citar o que acha que seja, ou que considere que seja um parâmetro físico na avaliação de qualidade de um medicamento? Me cita um parâmetro físico. Alguém pode me citar? Ou físico-químico? pH, professor? pH. pH é um parâmetro físico-químico importantíssimo para a absorção de fármacos. A gente sabe que a absorção de fármacos, ela acontece em diferentes pHs. E ele é determinante para que o fármaco entre, consiga penetrar, consiga se dissolver. Então, o pH é um parâmetro físico-químico importante. Alguém pode me citar um outro parâmetro físico-químico importante para a qualidade de medicamentos? Friabilidade. Friabilidade, um parâmetro físico também muito importante, né? A friabilidade é um parâmetro físico de análise de qualidade de formas farmacêuticas sólidas, uma vez que a gente sabe que a friabilidade, ela pode causar o quê? Perda de massa, perda de fármaco, isso pode afetar o quê? A biodisponibilidade e, sobretudo, a eficácia. Mais um para a gente fechar, mais um parâmetro físico-químico, até porque depois eu vou fazer um joguinho de palavras com vocês. Aliás, uma nuvem de palavras. O último, assim, the last. Alguém? Mais algum? Mais um parâmetro físico ou físico-químico? Viscosidade, professor. Eu estava com isso na cabeça, acho que a gente está conectado, hein, gente? Viscosidade. A viscosidade é um parâmetro físico importantíssimo. Por quê? A viscosidade é uma característica, na verdade, uma propriedade, né, das formas líquidas e semissólidas, né? A viscosidade é justamente o que nós chamamos, quando uma forma, ela tem resistência ao fluxo, né? Então, os semissólidos, em geral, têm viscosidade, por quê? Porque você precisa aplicar uma força para que você tenha a espalhabilidade daquela forma farmacêutica. Um líquido, ele pode ter viscosidade? Sim, ele pode ter viscosidade. E essa viscosidade vai ser muito importante para a sua estabilidade. Vou dar um exemplo do quão a viscosidade é importante em uma forma farmacêutica líquida. Suspensões. A gente sabe que as suspensões são formas farmacêuticas líquidas, onde o fármaco ele está o quê? Suspenso. Ele não está disperso e ele não está dissolvido. Se estivesse dissolvido, seria uma solução. Se estivesse disperso, seria um sistema coloidal. As suspensões, né, que são sistemas grosseiros, né, que têm partículas maiores, os fármacos estão em suspensão. Isso quer dizer o quê? Que o fármaco não está dissolvido. E mais, esse fármaco não é solúvel no meio, né? E é, de alguma maneira, uma forma de evitar, por exemplo, a instabilidade de um fármaco, né? É uma forma até de proteger esse fármaco, tudo bem? Então, o que acontece com as suspensões? Antes do uso, eu preciso fazer o quê? Agitar. Preciso agitar para que haja o quê? Para que haja o quê, gente? Por que eu preciso agitar uma suspensão? Qual a importância desse procedimento para a suspensão? Distribuição. Homogeneização, né?
certo? Para distribuir as partículas de forma homogênea, né? Então, eu faço essa agitação para que as partículas se distribuem de forma homogênea e para que eu possa ter uma dose correta, tudo bem? Então, a viscosidade de uma suspensão é muito importante, porque quando esse medicamento fica, né, ali paradinho, as partículas tendem a se sedimentar, certo? A descer. E quem é que vai controlar essa velocidade de sedimentação? A viscosidade da sua suspensão. Então, vejam, né, a gente falou de 3 parâmetros muito simples que a gente faz direto no laboratório, que é pH, friabilidade não, porque a gente não tem friabilômetro, mas é um ensaio de qualidade muito, muito simples, e viscosidade. E que são extremamente importantes, apesar de serem ensaios simples, são extremamente importantes para a qualidade de fórmulas farmacêuticas. Então, ótimo, vocês já sabem, eu sabia que vocês já sabem tudo dessa aula, a gente vai só revisar. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho dos ensaios fisicoquímicos para o controle de qualidade de fórmulas farmacêuticas. Professor, a gente já não viu isso? Vimos, porque nas minhas disciplinas, eu sempre falo no final, né, da aula, eu sempre falo um pouquinho dos testes de controle de qualidade. Hoje a gente vai ver de maneira mais minuciosa. Isso vai ser importante para vocês lá para o trabalho de registro de medicamentos, por isso que eu não vou passar a atividade que eu falei para vocês que é passar hoje, tá? E vamos falar dos compêndios oficiais, que são as farmacopeias, até porque são nas farmacopeias que nós vamos encontrar as especificações das fórmulas farmacêuticas, dos medicamentos, né? As especificações relacionadas a fármacos, ativos em geral, plantas medicinais e recipientes. É lá que nós precisamos encontrar as especificações corretas para que a gente faça o controle de qualidade, né, desses produtos, seja o produto acabado, seja o recipiente. E aí, meus queridos, qual o objetivo do ensaio de qualidade em farmácia? Agora nós vamos direto para a nossa disciplina. Se vocês colocarem lá no YouTube, ou se vocês colocarem no Google, controle de qualidade fisicoquímico, vocês vão encontrar várias formas de se falar de controle fisicoquímico. Uma voltada para química, outra voltada para fisicoquímica, e para a farmácia, muito pouco assunto. Na sua grande maioria, se fala de controle fisicoquímico em indústria. Por isso que é importante a gente falar sobre ensaio de qualidade em farmácia. Então, quando se fala de controle de qualidade em farmácia, quais os ensaios de qualidades que são oficiais e não oficiais, mas que são necessários para o controle de qualidade? A gente vai ver hoje, tá? Qual o objetivo de um ensaio de qualidade? Então, gente, o ensaio de qualidade, ele tem como objetivo avaliar todos os atributos ou características de um produto acabado. Agora sim, de um produto acabado. Professora, mas a gente não pode falar também do controle de ativos, do controle de fármaco, né, o controle de recipientes, né, de matérias-primas, até porque a gente faz certificação no controle de qualidade de matérias-primas? Sim, mas o ensaio de qualidade, né, a maioria dos ensaios de qualidade e a relevância e como você vai encontrar nos livros, por exemplo, sobretudo nesse livro aqui que eu estou seguindo, que é o do Gil, o ensaio de qualidade, ele está muito mais voltado para a questão dos atributos ou características de um produto acabado, ou seja, do medicamento, tá? E aí sim, olha o que eu falei anteriormente. E como que você faz essa avaliação, né? Vendo a conformidade... Meu celular, sozinho aqui. Então, como é que você faz essa avaliação desses atributos, dessas características da qualidade desse produto, né? A gente já viu lá que a qualidade de um produto, ela é muito subjetiva, né? Mas quando a gente fala de produto farmacêutico ou cosmético, a gente precisa, sim, confrontar os resultados que você obtém ali, né, durante o desenvolvimento do teu produto, e se tem conformidade com as especificações, tanto do fabricante quanto dos compêndios oficiais, né, que são, sim, redigidos, né, sobre portaria da Anvisa. Tudo bem, gente? E, por fim, né,
esses ensaios de qualidade, eles englobam vários ensaios físicos e ou físico-químicos. Então, eu vou citar para vocês aqui vários ensaios físico-químicos que são utilizados para o ensaio de qualidade de produtos medicamentosos, mas que vocês já conhecem no dia a dia. Vocês falaram aí alguns parâmetros e, claro, o ensaio, né, que é o de pH, viscosidade e friabilidade, tá? Dentre esses, tem muitos outros, tá? Então, gente, os ensaios de qualidade, eles também estão associados, claro, a parâmetros físicos ou físico-químicos que não são aplicados à análise de identidade, pureza e potência. Eu vou falar um pouquinho sobre esses ensaios, sobre essas análises, a importância dela. Apesar de não estar, né, os ensaios de qualidade não estar sendo associados à identidade, à pureza e à potência, vocês vão verificar que, indiretamente, né, para você liberar, por exemplo, um produto farmacêutico, registrar um produto farmacêutico, você precisa ter dados, né? Você precisa entregar dados de identidade do seu produto, né? Aquela matéria-prima realmente é aquela matéria-prima, né? Esse fármaco aqui, você fez um comprimido de paracetamol, realmente ali tem paracetamol? Identidade do produto, né? Realmente existe alguma impureza, ou orgânica ou inorgânica, você tem que fazer as análises, né? E a potência tem a ver com teor, você tem que fazer a quantificação. Se eu estou dizendo que tem 750 miligramas de fármaco ali naquele comprimido, eu preciso provar com os testes de biodisponibilidade in vitro, que ali tem 750 miligramas, e a gente vai falar sobre isso hoje também, tá? Então, geralmente, esses ensaios de qualidade são aplicados para produtos acabados. E qual a importância desses ensaios de qualidade? Garantir a eficácia terapêutica e prazo de validade das diversas formas farmacêuticas, seja ela uma forma farmacêutica sólida, líquida e semissólida. E isso também, gente, é uma preponderante para os cosméticos, tá? Agora, as resoluções são diferentes? Sim. Nós temos um guia de qualidade só para cosméticos. E, claro, né, com outras prerrogativas, né, com outros requisitos. Mas, né, a maioria dos ensaios de qualidade que são realizados para medicamentos podem ser realizados também para os cosméticos. Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? Tudo bem? Estou indo rápido. Então, vou seguindo, tá? E aí, gente, eu trago aqui para vocês, e aí isso é uma maneira didática, eu sempre gosto disso e sempre peço isso nas aulas, tá? Essa é uma maneira didática de categorizar os ensaios de qualidade em farmácia, e isso de acordo com o GIL, que é o livro de controle de qualidade que a gente segue. Então, ele caracteriza lá os ensaios de 3 formas. Primeiro, tipo ou princípio de método, do método, né? E aí ele coloca ensaio de qualidade físico ou físico-químico. Terceiro, tipo de amostra. Se o ensaio de qualidade é aplicado a produtos, medicamento ou cosmético, ou seja, produto acabado, ou a matérias-primas, ativos ou adjuvantes. A gente vai falar hoje ainda sobre certificação de matéria-prima, que é o que nós fazemos, inclusive, na disciplina quando ela ocorre presencialmente. Outra categoria que o GIL traz é a forma farmacêutica, né? Então, esse ensaio de qualidade, ele pode estar caracterizado segundo a forma farmacêutica. Então, ensaio de qualidade aplicado a formas farmacêuticas sólidas, semissólidas ou líquidas, tá? Então, é uma maneira didática, né, que ele trouxe de deixar categorizado, na verdade, os ensaios de qualidade em farmácia. Pode ser por tipo ou princípio do método físico ou físico-químico, tipo de amostra, se é um produto acabado, medicamentoso, ou cosmético, ou a matéria-prima e adjuvante que vai nesse produto acabado, ou quando você faz um ensaio de qualidade para formas farmacêuticas específicas, seja ela líquida, sólida ou semissólida. E aí, gente, o ensaio de qualidade, né, como eu já falei anteriormente, para que ele é feito, né? Você está trabalhando lá no laboratório de controle de qualidade na indústria. O que você vai encontrar? Quais são as amostragens que você vai encontrar? Lembrando que o controle de qualidade ele se faz para amostragem. Eu ainda vou falar com vocês vou fazer um pequeno tópico sobre a amostragem no nosso retorno também, tá?
Gente, excipientes, que são os adjuvantes, os ativos, que são os fármacos, pode ser os fármacos ou os ativos, né, os bioativos, e os medicamentos. Então, dentro de um laboratório de qualidade, quais são as amostragens que você vai analisar? Pode ser um excipiente, adjuvante, ativos ou medicamentos. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilos? Estão felizes? Agora, deixa eu falar. Vamos fazer uma nuvem rapidinho. Poxa, preciso te pegar aqui. Vamos fazer uma nuvem rapidinho. Deixa eu passar aqui esse código para vocês lá no chat. Eu quero fazer com vocês rapidamente uma nuvem de palavras, tá? Pode ser? Então, quem pode, por favor, entre aí e responda lá rapidinho a pergunta dessa nuvem de palavras, tá? Por favor. Enquanto eu dou uma olhadinha no chat, que ficou bem agitado. Grave. Celionei, chorar, Celionei, por quê? É só terminar. É isso, Amanda. Só quer terminar. Não, foco não tem como falar pitangas. Ai, gente, vocês estão demais. A Renata tá falando do balcão de Amados como fosse assim, né? Tipo, um bicho de 7 cabeças. Ei, professora, mas todo mundo fica avacalhando se eu já sei colocar a creche no celular. Foda. Engraçado, na minha época não era essa, a avacalhação não era sobre... Porque naquela época tinha, dentro das farmácias, tinha o Big Serviço, né? Então, as meninas do Big Serviço que faziam isso, colocava crédito, pagava conta, e acabou, porque a Big Ben era super... Eu mesma sofri uns 5 assaltos na farmácia que eu trabalhei e acabaram com esse serviço. Quer dizer que agora é isso, né? Mas, gente, que coisa, hein? Mas calma, gente, calma. Tem tempo para tudo. A principal... o momento é muito propício para inovar, o momento é muito propício para pensar em novas soluções. Eu vou mandar um vídeo para vocês sobre uma farmacêutica que hoje ela está na Johnson & Johnson, assim, mas ela trabalhou em indústria, né, desde estagiária até outras funções, e é muito bacana o relato dela. Vou passar esse vídeo para vocês. Eu assisti, gostei demais. Eu sempre assisto, assim, coisas, relatos de profissionais da área que se enveredaram por outros caminhos, porque eu acho isso fascinante, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso sempre. Vamos lá, gente, deixa eu ver como é que tá lá. Vocês estão conseguindo entrar? Deixa eu ver aqui. Cadê o meu mente, meu Deus? Ah, tá aqui. Tô com tanta página aberta, gente. Me salva, pelo amor de Deus. Isso aí, vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá, gente. A pergunta é: aponte um parâmetro físico-químico necessário para a avaliação de qualidade de medicamentos. pH, viscosidade, solubilidade, dureza. Temperatura, será? Temperatura? Friabilidade, vocês conhecem mais. Vamos lá. O que mais? Vamos lembrar da farmacotécnica 2, umidade, teste de pureza e impureza. Vamos lá, mais. Vamos lá, vamos lembrar dos testes de farmacêuticas sólidas, que são importantes também. A gente fala sobre isso na farmacotécnica 1, na farmacotécnica 2 eu falo bastante de métodos de avaliação. Aliás, parâmetros físico-químicos, né? Vamos lá, mais um pouquinho.
Ó, até agora só 9 aqui acessaram. Vamos lá. Mais alguém? Odor, né? O odor faz parte da avaliação dos aspectos, né? Dos aspectos visíveis, a gente fala aspectos organolépticos, caracterização organoléptica, que vai ter, sobretudo, a questão do aspecto, que é o visual, o odor e a cor. Então, são parâmetros, sim, físico-químicos importantes, por sinal, tá? Muito importantes. Olha, vou dar um exemplo aqui para aspecto visual, aspecto organoléptico, né? Para um creme, por exemplo, uma emulsão, separação de fases é uma caracterização, é uma análise de aspecto, né? Visual. Você vai ver se vai ter separação de fases ou não, por exemplo, né? Então, é muito importante. Gente, então, já tivemos aqui alguns. Tô achando michuruca ainda, tá? Mas tudo bem, vou apresentar para vocês agora. Só entraram 9. Quem puder entrar, vou deixar aberto, tá, gente? Vou voltar lá para nossa aula. Mas quem puder entrar aí, entre e colabore, tá? Beleza? Então, gente, olha só, olha a quantidade de ensaios gerais de qualidade, né? Aí vem as caracterizações e as análises de impureza. Então, olha os ensaios gerais. Acidez e alcalinidade, porque a gente pode fazer para alguns farmacêuticas semissólidas ou líquidas. Alcometria, quando você faz álcool em gel, por exemplo. Condutividade, para algumas emulsões. Cor de líquidos, densidade de massa, densidade relativa. A densidade é muito importante para os sólidos, lembram lá que a densidade é importante? Por quê? Porque a densidade tem a ver com massa e volume para preenchimento de uma cápsula. Eu preciso saber da densidade desse pó, né? Para saber qual o volume que eu vou ter na cápsula X lá. Então, isso é um princípio importantíssimo na produção e na qualidade também de farmacêuticas sólidas. Determinação, deixa eu ver uma outra importante, determinação também de partícula, pH, né? Ponto de intervalo, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, teste de cotejamento, titulação, viscosidade, tá? Então, tá aí alguns ensaios gerais de considerados ensaios físico-químicos, de caracterização, que não deixa de ser um ensaio de qualidade. Desintegração, lembrem-se que a desintegração e a dissolução, que por sinal não está aqui, né? E a dissolução são importantíssimos para você certificar, né, validar um processo de registro de um comprimido ou de uma farmacêutica sólida, tá? Então, você prova a biossimilidade desse medicamento, desse comprimido, dessa cápsula, seja o que for, através dos ensaios de desintegração e dissolução. Aí temos dureza, que é um ensaio físico, friabilidade, uniformidade de dose, peso médio, tá? Aí algumas análises de impureza que você pode fazer, cinzas totais, você pode fazer por cromatografia em camada delgada, em cromatografia líquida, tá? Perda por dissecação é uma forma também de você ver impureza, de você analisar impureza. Então, gente, eu só trouxe esses vários ensaios, não é para vocês decorarem, é para vocês perceberem que, de alguma maneira, vocês já entraram em contato com esses ensaios em outras disciplinas, por sinal, tá? Então, o que eu vou fazer hoje na aula? A gente vai só determinar, separar alguns desses ensaios para mostrar a importância desses ensaios, sobretudo no quesito de qualidade de medicamento, tá? Até porque isso vai ser importante para vocês quando nós formos falar de registro de medicamentos. Então, gente, só para variar um pouquinho, então, o controle de qualidade é responsável por o que um técnico ou um profissional que vá trabalhar na área de controle de qualidade, o que ele vai encontrar, né? Qual é a responsabilidade dele? Registro de todos os métodos e testes analíticos que são realizados, que precisam ser realizados para a qualidade dos produtos que são desenvolvidos naquela área. Verificação se cada lote se ajusta com as especificações que estão ali declaradas nos laudos. Amanda, você está no controle de qualidade da bioativa, não é isso?
Sim. Tá. Me diz uma coisa, fala pra gente assim, não sei se você tem, se você segue esse fluxo, mas chegou matéria-prima nova, né? Chegou lotes novos de matéria-prima. Vamos supor que chegou lá carbopol, enfim, ou chegou uma droga vegetal, né? Ou chegou uma base pronta, enfim, chegou matéria-prima na bioativa, você recebeu as matérias-primas e recebeu os laudos, certo? O que consta nesses laudos? Diz pra gente. Bom, depende bastante da matéria-prima. Quando Sim. é matéria-prima semissólido, líquido... Pega uma, isso. Basicamente, viscosidade, solubilidade às vezes, pH... Já falei densidade. Características organolépticas, que é cor, odor, concentração. Certo. E tem outros testes microbiológicos também, se tem presença de algum micro-organismo, também vem. Aí nos sólidos, nos controlados, às vezes, vem ponto de fusão, concentração, densidade aparente, às vezes a compactada, depende bastante. Solubilidade, também é algo que sempre vem. Concentração, pH. E tem outras coisas também. Sim. Mas o que a gente mais analisa são esses parâmetros. Ah, tá. Você falou o que a gente mais analisa. Por quê? Que a Amanda... Vou pedir para a Amanda falar aqui para a gente, tá, gente? Ela está vendo isso lá na pele, né? Chegou o laudo para você, então, Amanda. Então, chegou com todos esses parâmetros. Lá, o que você encontra lá? As especificações estão lá, de acordo com a farmacopeia, que essas matérias-primas têm que ter, ou esse ativo tem que ter? Sim. Então, lá as especificações, de acordo com a farmacopeia. Um exemplo, olha, chegou uma base Lanex. Mais a USP, né, que é a farmacopeia americana. Ou a farmacopeia americana, sim. Ou chegou lá a base Lanex e lá tem como especificação, olha, a viscosidade do Lanex tem que estar entre, vamos supor aí, entre 400 PAS a 500 PAS, tá? Só uma sugestão. De acordo com a farmacopeia americana. E aí do lado tem o quê? Um resultado, não é isso? Isso. Que é o resultado do fornecedor, né? Ele diz ali... É obtido por eles. Exatamente. Aí o que a Amanda faz? Ela pega, olha o resultado do fornecedor e vê se está dentro daquela especificidade lá, se está em conformidade com o que é descrito em farmacopeia, seja ela brasileira ou americana. Porque quando não tem na farmacopeia brasileira, você vai para as americanas, vai para a americana, vai para a portuguesa. Isso está na resolução da Anvisa, inclusive na resolução, eu vou trazer aqui mais tarde. Beleza. Mas é só isso, Amanda, que tu faz quando chega uma nova matéria-prima? Você só olha o laudo e confere o que eles mesmos colocaram? A gente faz uma comparação, a gente faz as análises de novo. Mas claro que a gente não tem como saber qual foi o equipamento utilizado para o densímetro, então, ou para verificar a densidade, entre outros. Às vezes acaba dando uma diferença, mas não é tanto assim. Uma diferença que estatisticamente ela é aceitável. Aceitável. Perfeito. Então, veja, gente, a Amanda deve fazer isso sempre, o tempo todo, né, Amanda? Certificação de laudo. Sim. Então, pronto. Olha, gente, quem trabalha em controle de qualidade é essa vida aí, viu? É certificação de laudo o tempo inteiro. Por quê? Porque pensam bem, gente, a qualidade do produto final depende muito dos recipientes adjuvantes que você está utilizando. Então, dentro lá da resolução 301, para quem estudou e viu e fez atividade, você percebe que lá tem, né, em um capítulo se fala lá do controle de qualidade das matérias-primas, da certificação dos seus fornecedores. O que é certificar um fornecedor? É quando eu pego, né, eu utilizo sempre, vamos supor lá, o Lanex de um fornecedor X. Eu faço sempre o reteste. Eu certifico aquele laudo. Então, eu pego uma amostragem daquele lote lá, faço uma amostragem e faço alguns ensaios para comprovar com o resultado, para ver se realmente está batendo com aquele resultado dele ali. Ok, fiz a certificação do meu lado. Mudei de fornecedor, né? Mudei de fornecedor. E aí, eu preciso certificar novamente, né? E aí, se faz uma nova amostragem. Até porque, por exemplo, se me corrija se eu estiver errada, Amanda, você fez uma certificação de um determinado lote, acabou esse lote,
e chegou mais matéria-prima desse mesmo fornecedor e do mesmo lote. Só um exemplo. Você faz a certificação novamente ou não? Sim. É? Sim, toda vez. Independente de ser do mesmo lote. É, independente. Todo pedido novo tem que fazer. Que bacana. Melhor, né? Agora, sim, por exemplo, às vezes tem uma matéria-prima que vem 2, 3 quilos e ela vem dividida em pacotes. Mas nesse caso, quando chega só de uma vez, eu só faço de um pacote. Porque é o Sim, mesmo lote. amostragem, sim. Ok. Pronto, ótimo. Nada melhor do que ter aqui, ó, quem está vivendo isso lá fora, né? Porque uma coisa é a gente fazer a certificação de laudo no laboratório, de farmacotécnica, né? Que a gente pega um laudo já antigo, né? Vencido. Mas o bacana é que vocês têm a oportunidade de fazer um teor de umidade, teor de SINS, fazer viscosidade, pH, né? Fazer densidade em proveito. Isso é muito importante. E fazer a certificação do laudo no final, eu pedia, os alunos faziam, né? Até hoje eu tenho os trabalhos todos que era à mão, né? Ainda pedi à mão alguns. Então, eles fazem o laudo final, né? Liberando a matéria-prima. Então, obrigada, viu, Amanda, pelas contribuições. Essa é uma das responsabilidades do controle de qualidade também, e muito importante, porque isso vai depor contra a qualidade do seu produto final, né? Registro de reclamações feitas por consumidores também pode ser uma atribuição do controle de qualidade. Qualificação de fornecedores, eu acabei de falar sobre isso, por meio de laudos e análises. Controle de matérias-primas, de material de embalagem, produto acabado por lotes fabricados. Teste de eficácia e estabilidade de produtos, isso é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Amostras, padrões de referência. Evidenciar a rastreabilidade, ter um processo de rastreabilidade é importante dentro do controle de qualidade. E decisão final de aprovação ou rejeição. Então, vejam, gente, a responsabilidade que o laboratório de controle de qualidade tem. É ele quem decide. Não, olha, essa matéria-prima está pronta para uso. Não, essa matéria-prima não está pronta, não passou nos testes de qualidade, então ela não está pronta para o uso. Então, veja que o controle de qualidade, ele é muito importante. Numa cadeia de produção de medicamentos, seja dentro de uma área de escala maior, como uma indústria, seja dentro da farmácia de manipulação, tá? Eu coloquei aqui uma outra função, elaborar, atualizar, revisar especificações de matérias-primas, processo de produção, documento de referência, POPs, compêndios, isso eu já falei na aula anterior, tá? Então, gente, só de maneira didática, né, só para a gente dividir como é que é o controle de qualidade, como é que pode ser dividido, né, os laboratórios de controle de qualidade. E aí, por isso que a gente fala muito em fisicoquímico, porque no laboratório fisicoquímico é justamente o laboratório em que você vai fazer essas análises de qualidade, tá? Ou do produto acabado, ou do ativo, ou da matéria-prima. O laboratório de microbiológico, por quê, gente? O controle de qualidade não é só fisicoquímico, ele é microbiológico também. É tanto que todo laudo que você pegar vai ter os resultados do controle microbiológico. E isso está lá na farmacopeia também, tá? Inclusive as referências. Laboratório de material e de embalagens e laboratório de controle de processos. Então, geralmente, isso não é levado a risco, mas geralmente uma indústria, por exemplo, ela vai ter todos esses laboratórios no controle de qualidade, tá? Esse laboratório de controle de processos, gente, muitas vezes também é chamado como o local onde fica a papelada também, tá? É como se fosse um escritório onde fica toda a documentação que é feita durante o processo de controle de qualidade na produção, tá? Eu coloquei essa outra divisão aqui, tá? De laboratório de microbiologia, fisicoquímico, mas é mais para vocês visualizarem o que é feito nesses laboratórios, né? Especificações, padrões, estabilidade, qualificação, a maioria em todos, e claro, no final tem sim a responsabilidade da liberação ou aprovação, aprovação ou rejeição desse material que está sendo analisado. E aí, meus amores, vamos lá. Então, dentro do controle de qualidade físico-químico, né, eu tenho vários ensaios. A gente falou um pouco agora dos ensaios físico-químicos e físicos, mas, e falei lá no início da aula que os ensaios de qualidade, eles não levam em consideração, né, identificação, pureza e potência. Mas, eu acredito que eles devam conter, sim, e qualquer laboratório de físico-química, ele vai ter também
incluído dentro do seu know-how de ensaios, os ensaios de identificação, pureza, físico e potência. E quem são eles? O que seriam esses ensaios de identificação, gente? Nos ensaios de identificação é quando eu vou identificar a matéria-prima, eu vou dizer que aquilo ali é, por exemplo, uma droga vegetal da espécie barbatimão, né? Como que eu posso fazer isso? Posso fazer isso por um método clássico, por métodos clássicos, eu dou um exemplo aqui do teste de solubilidade, e posso fazer isso também por métodos instrumentais, exemplo da cromatografia delgada, né? Ou a CLAI, por exemplo, tá? Então, eu posso fazer o processo de identificação por métodos clássicos, mais simples, né? Deu o exemplo da solubilidade, e por métodos instrumentais, que aí são mais robustos, a exemplo da cromatografia. Lembrando, gente, que a cromatografia é um método de identificação por separação. A cromatografia não é um método quantitativo, como a maioria das pessoas acham. Você pode quantificar quando você tem um detector acoplado ao cromatograma, ao cromatógrafo, tá? Seja ele cromatógrafo líquido ou gasoso, você vai ter um detector. Pode ser detector de UV, pode ser um detector de massa. Quem detecta, quem quantifica, né, essa questão do teor é o detector. Por isso que nós vamos falar de UV, por isso que nós vamos falar de espectrofotometria, porque é uma das técnicas mais utilizadas para a quantificação de fármacos, tá? Em formas farmacêuticas, ou mesmo para a criação, o desenvolvimento de uma curva para a validação de um método de quantificação analítica. Então, identificação é realmente identificar a matéria-prima. Pureza, tá? No ensaio de pureza, a gente vai ter métodos que podem identificar purezas inorgânicas e purezas orgânicas. Purezas inorgânicas, água, metais pesados, cloro, cloreto, enfim, tudo que envolve as purezas inorgânicas. E as purezas orgânicas são voltadas mais a, não digo contaminação, mas o que pode contaminar um produto acabado, tá? Físico, né? Quais são os ensaios físicos? Os ensaios físicos, gente, são todos os ensaios que são utilizados para caracterizar formas sólidas, líquidas, semissólidas. Vou dar um exemplo: viscosidade no ensaio físico, dureza, desintegração, né? Dissolução, físico-químico, né? Eu não quero que vocês fiquem preocupados em denominá-los. Química, físico-químico, tá? Agora, claro, os ensaios físicos, eles têm, existe uma relação de ensaios físicos, porque tem a ver com características físicas, mas que também vão afetar as características físico-químicas e de biodisponibilidade de um medicamento, tá? Potência, por fim, é um dos ensaios mais importantes para a qualidade de um medicamento. Por quê? Afinal de contas, é através dos ensaios de potência, ou seja, de doseamento, que eu vou saber, que eu vou certificar o que, olha, aquele comprimido tem 500 gramas de amoxicilina, né? Aquele creme tem 50 gramas de diclofenaco de sódio, e assim por diante. E a potência, gente, a gente pode realizar esses ensaios por métodos clássicos de doseamento, tá? Titulação, por exemplo, e métodos instrumentais de doseamento, espectrofotômetro, né? Cromatografia líquida, cromatografia gasosa acoplada a algum detector, porque só a cromatografia sozinha eu não quantifico. Tudo bem? Tranquilo, gente? Aqui, acho que tem algum aluno querendo entrar. A gente tem algum aluno aí colocando alguma coisa no chat? Quer entrar? Não consegue? Acho que eu escutei alguma coisinha, mas sumiu. Se alguém puder colocar lá na turma, se alguém queira entrar, pede para entrar de novo, tá? Que sumiu aqui para mim. Beleza? Só se tiver alguém para entrar, claro. Tudo bem, turma? Tranquilos? Beleza? Aqui, ó, eu trago só também mais um esquema, né? Do que a gente vai encontrar no controle de qualidade, ensaios físico-químicos. Eu já falei para vocês os mais importantes ali, ó. Ensaios de pureza, identificação, tá? Nós temos aqui técnicas instrumentais, o infravermelho, por exemplo, é uma técnica de identificação também. Aí nós temos aqui as técnicas instrumentais para quantificação, doseamento, o UV visível, que é o que a gente vai aprender e fazer lá no laboratório. Claro, nós não temos eletroforese capilar, são técnicas mais robustas, tá?
Estabilidade também é feito dentro do controle físico-químico, tá? E o controle de qualidade das formas farmacêuticas, sólidas, líquidas, semissólidas, isso a gente vai trabalhar em atividades, para ninguém mais esquecer quais os testes de qualidade das formas farmacêuticas, ou os testes mais importantes. E aí, gente, eu trouxe, como vocês não tiveram acesso ao livro, e esse livro eu não consegui em PDF, eu trouxe aqui uns recortezinhos importantes no único tópico específico de ensaios de qualidade físico-química que o livro traz, até porque ele considera ensaios de qualidade, como eu falei para vocês. Os ensaios aplicados à análise farmacêutica, tipicamente físico-químicos, relacionam-se a medidas de constantes, as quais são, em geral, úteis na determinação, olha aí, da identidade, pureza ou potência do produto. Então, veja bem, o que ele está dizendo aqui? Que todos os ensaios aplicados em análise farmacêutica, todos os métodos físico-químicos, eles são usados, sim, para quê? Para identificar uma matéria-prima, fazer a identificação de matéria-prima ou de um medicamento, né? A pureza e a potência desse produto, ou seja, a eficácia desse produto. Tudo bem? Uma outra coisa importante que eu trouxe também, olha, a medida de pH pode ser uma ferramenta auxiliar útil em ensaios de identificação de matérias-primas de caráter básico e ácido, e é um ensaio físico-químico simples, né? E que você pode, sim, né, fazer a identificação de uma matéria-prima. A variação do pH de um fármaco pode modificar a estabilidade de uma forma farmacêutica. Eu falei isso no início da aula, na qual esta se encontra, interferir em sua solubilidade, consequentemente alterar sua farmacocinética, ou seja, sua liberação. A alteração da absorção de um fármaco está relacionada com seu grau de ionização, o qual depende do pH do meio. Lembra que eu falei para vocês? Dependendo do pH do meio, esse fármaco pode ficar menos ionizado ou mais ionizado e a absorção pode ser prejudicada. E onde se encontra o seu pKa. Assim, a compatibilidade com o pH fisiológico é fundamental. Portanto, a importância à medida de pH em formas farmacêuticas se relaciona à eficácia e segurança, em atributos como estabilidade, biodisponibilidade, biocompatibilidade. Então, veja, gente, um ensaio tão simples, né, um método tão básico, tão clássico, ele sim pode te dar dados importantes sobre um medicamento, como, por exemplo, a própria biodisponibilidade, tá? Um outro exemplo de ensaio físico-químico é a determinação do ponto de fusão. Vou falar um pouquinho da importância. Que é aplicado ao controle de matérias-primas, pode tanto ser empregado como ensaio de identificação, veja bem. Gente, é muito comum, por exemplo, ceras e manteigas, né? A gente que trabalha bastante com ceras e manteigas, existe uma diferença entre cera e manteiga. Qual a diferença principal? Ponto de fusão. Umas são mais duras e outras são menos duras, né? Isso tem a ver com o quê? Com viscosidade também. Mas o ponto de fusão é um ensaio super simples e pelo qual eu consigo se identificar. Por exemplo, eu posso falar pelo ponto de fusão, se eu tenho ali uma cera de carnaúba, você tem uma cera de abelha. Aí você vai lá na farmacopeia e veja lá qual o ponto de fusão da cera de abelha. Está lá na farmacopeia. O ponto de fusão da cera de abelha é em 152. Faço o ponto de fusão dessa cera e verifico se o valor que eu tenho é compatível, está em conformidade com o valor da farmacopeia. Isso já é certificação de laudo e a identificação da matéria-prima, tá? Então, por isso que o ponto de fusão é muito importante. Então, ele é identificado como, ele pode ser utilizado para identificar como de pureza, porém, se aplicado ao controle de supositórios, por exemplo, à base de veículos lipofílicos, o ponto de fusão seria também mais bem enquadrado como um ensaio de qualidade, cuja importância para a biodisponibilidade dessa forma farmacêutica é indiscutível. Aí a gente já vai falar de uma forma farmacêutica e não de uma matéria-prima, como uma manteiga ou uma cera, e os supositórios você precisa de um certo ponto de fusão maior e controlável também, maior até um certo limite, né? Porque ele precisa erodir ali para que haja a biodisponibilidade do fármaco, tá? Por isso que ele está falando aqui, que o ponto de fusão para a forma farmacêutica semissólida ou supositório é um indício não é utilizado como identidade, né? Como identificação, mas sim como qualidade, porque é uma limitante
para a biodisponibilidade do fármaco. Tudo bem, gente? Então, o interessante é que esse ponto de fusão tenha um valor, por exemplo, de um supositório, tem um valor que não seja tão alto ao ponto desse supositório não erodir, tá? Não fundir no local de ação. Aí aqui, gente, eu também tirei aqui uma xerox bem grotesca do livro, que é uma xerox, só para vocês verem como é que está dividido lá os ensaios de qualidade. Então, como é que ele divide, né? Como é que o Gil divide? Ele divide em ensaios físicos aplicados às formas sólidas. Quem está aqui? Olha quem está aqui, granulometria. Gente, alguém lembra qual a função da granulometria? Alguém lembra qual é o objetivo de se fazer granulometria? Qual é a função desse ensaio em formas farmacêuticas sólidas? Alguém lembra? Ninguém? Tem a ver com o tamanho de partículas, professora? Perfeito. A granulometria, perfeito. Foi Zonilce, né? A granulometria, ele é um método... Lauren, professora. Lauren, desculpa, Lauren. Lauren, a granulometria é um método para você conhecer o tamanho das partículas. E por que o tamanho da partícula é importante? Lembrem-se que todas as solas farmacêuticas sólidas, elas provêm de onde? Ou do pó, ou do grânulo do pó. Então, o tamanho de partícula é muito importante, né? Quanto menor o tamanho de partícula, maior a área de absorção. Mas tem outra questão, os pós geralmente têm um fluxo ruim. Por quê? Por conta da segregação, né? Por conta das pequenas partículas que acabam se agregando ali e aí dificultando, né, o fluxo, e a gente precisa de um certo fluxo para fazer comprimido, para fazer cápsula, né? E aí você faz a granulação, que é para melhorar, aumentar o tamanho dessa partícula ao ponto que ela tenha, sim, um fluxo melhor e tenha um tamanho de partícula que seja compressível, por exemplo, numa máquina de compressão. Então, granulometria, ele vem falar do peso, que o peso médio é um dos ensaios mais importantes no controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas, não só de formas farmacêuticas sólidas, tá? Dureza, friabilidade, tempo de desintegração e ensaios de solução. Aí tem também aspectos visuais, descrições dos efeitos em embalagens. Aí um outro tópico, ensaios físicos aplicados a formas farmacêuticas semissólidas, tá antigo, viu, gente? Semissólidos agora é junto com 2 S. Aspectos visuais e sensoriais, como eu havia falado anteriormente, aspectos reológicos, viscosidade. Ele fala um pouquinho de viscosímetro, determinação da consistência. Por sinal, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer também uma aula prática de viscosímetro para viscosidade. Quem se interessar, a gente tem um viscosímetro lá, a gente pode fazer. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer a farmacotécnica 2 ainda com o estudo de estabilidade GES. Alguém dessa turma teve? Ou não? Ou já estava na pandemia? Eu não lembro. Na técnica 2 a gente já estava na pandemia já. Mas eu acho que a Lauren fez. Você fez, né, Lauren? Ainda a prova, quando era o estudo de estabilidade? A prova era iniciar de estabilidade? Não, professora. Com GES? Não? Meu Deus, então tô... porque na farmacotécnica 2, uma das provas justamente era fazer um ensaio de estabilidade acelerada. Então, era grupo de alunos de 6, né? Vocês escolhiam uma droga vegetal para fazer uma tintura, fazia tintura, ou de barbatimão, ou tintura de... Enfim, tinha várias tinturas lá que eram utilizadas para géis de uso tópico, anti-inflamatórios, antibacterianos, enfim. Preparava um gel com 3 bases diferentes, hidroxietilcelulose, carbopol e metilcelulose, que era que eu tinha, e aí faziam as triplicatas das concentrações e faziam ensaio de estabilidade em estufa e em temperatura ambiente, tal como pede a resolução. A resolução não, o manual de estabilidade de cosméticos. Não sei se a Renata chegou a fazer, também não lembro. Acho que não também, né? Acho que eu estou equivocada mesmo. Faz tempo que a gente não se reúne mesmo. Mas já vai fazer já fizeram 2 anos, né, gente? E ensaios físicos aplicados a formas líquidas, que, gente, não diferencia tanto. Veja, aspectos visuais, aspectos reológicos, que é viscosidade, volume, tá? E assim por diante. Então, esse livro, ele separa dessa forma, igual eu coloquei lá no início também, tá? Então, ele fala muito
dos testes que são utilizados para a qualidade para cada forma farmacêutica. Por isso que eu acho muito importante vocês, um dia, se quiserem, se forem trabalhar com essa área, de adquirir esse livro, que é muito bom, tá? E aí, eu vou direto, então, para os ensaios de qualidade de produto acabado. Gente, eu vou trazer todos os ensaios? Não. Eu trouxe aqui os principais, sobretudo os mais utilizados para as farmacêuticas sólidas. Porque líquido e semissólido, realmente, são pouquíssimos os ensaios. E vendo, né, o arcabouço de ensaios para uma farmacêutica sólida, vocês vão entender que é muito mais robusto e precisa de muito mais ensaios, e por isso que eu vim trazer aqui, porque eles são muito importantes. Se vocês forem procurar em aulas, ou mesmo material, vocês vão encontrar aulas de controle de ensaio de qualidade só para farmacêuticas sólidas, muito mais para farmacêuticas sólidas. Mas, não se preocupe, nós temos resoluções, e que nessas resoluções, inclusive instruções normativas, que trazem, né, em seu escopo, quais os ensaios de qualidade para um líquido, quais os ensaios de qualidade para um semissólido. Mas acalmem o coração, que isso vai ficar lá para a nossa atividade de registro, nossa avaliação de registro. É o que eu falei para vocês já conhecem, né? Vocês já sabem, pelo menos quem já fez a farmacotécnica comigo 2, né? Aspectos visuais e análises organolépticas, né? Quais são, o que a gente vai analisar? Aspecto, né? Que o que, como você vê, qual é a cor, né? Qual é o odor, e, na verdade, esse aspecto. Quando você, por exemplo, vai avaliar um comprimido, né? Vai avaliar as características organolépticas de um comprimido. O que você vai ver? Você vai ver cor, uniformidade de cor, você sabe que isso é importante, a maioria dos comprimidos são revestidos, né? Isso, você vai ver o revestimento, se ele está intacto, as trincas, e aí tem a ver com o aspecto, por exemplo, de um creme. O que você pode, numa análise organoléptica, eu pergunto a vocês, qual aspecto você pode encontrar num creme ou num gel? Que você pode dizer, olha, esse aspecto está estranho, esse aspecto não é coerente, não está em conformidade com o aspecto de um gel com qualidade. O que você me diria sobre o aspecto de um creme ou de um gel? Que você considera que não está em conformidade? Grumos, no caso. A viscosidade. Grumos é um aspecto, né? Tanto para um creme quanto para um gel que não deve acontecer, tá? Os grumos, eles podem acontecer quando não há uma boa dispersibilidade, ou do polímero, ou da sua base gelificante, ou da sua base emulsificante, tá? Em creme ou em gel. Quem mais falou aí? Aspecto. Viscosidade. A viscosidade, ela é um aspecto, sim, mas ela só vai ser importante, aí você tem que quantificar, você até visualiza, mas você não vai saber detectar. A viscosidade, ela é muito importante na avaliação de um outro aspecto, que é a separação de fases, por exemplo, a emulsão. Às vezes, a separação de fase pode acontecer não só pela incompatibilidade dos recipientes, mas também por uma viscosidade baixa. Então, a viscosidade, ela é um aspecto? Mas você precisa medir esse aspecto, então ele não é só visual, tudo bem? Certo, gente? O odor também, né? O odor, se você compra, por exemplo, um gel que tem um extrato de alguma planta e o odor é de outra planta, isso é um aspecto importante a ser caracterizado e a ser notificado também. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a análise organoléptica, por mais simples que ela seja, ela é muito importante. Ela é muito importante. Por quê? Porque ela pode trazer informações acerca de processos de instabilidade que essa forma farmacêutica esteja passando, né? Seja, por exemplo, numa trinca, numa rachadura, num comprimido, né? Na falta de homogeneização na cor, ou seja, nos grumos que você encontra no gel. Então, tudo isso pode implicar na qualidade daquele produto. Então, os aspectos visuais e análises organolépticas são, sim, ensaios de qualidade de suma importância para os produtos acabados. Peso médio, gente. O peso médio, claro,
quando você faz uma forma farmacêutica sólida, o primeiro ensaio que você faz de qualidade é o peso médio. Por quê? Quando você projeta essa forma farmacêutica sólida, você projeta ela para ter um certo peso, né? E esse peso tem que estar ali dentro daquele desvio padrão que é especificado em farmacopeia, tá? Então, o que é o peso médio? É a determinação do peso médio de uma amostragem de unidades que você produziu, né? Lá na farmacopeia, se pede que você vai produzir aí 100 comprimidos, 200 comprimidos, se pede que você faça uma amostragem de 20 comprimidos. Faz o peso de cada comprimido, né? E faz a média dos pesos. E vê se essa média está dentro do desvio padrão aceitável com o peso determinado para determinado comprimido. Sei lá, comprimido de paracetamol. Você tem um peso determinado dele lá na farmacopeia. Você vê o peso específico e faz a comparação para ver se está em conformidade. Aí aqui, só para trazer aqui como informação, a determinação do peso médio tem por objetivo verificar se as unidades de um mesmo lote apresentam uniformidade de peso, sendo aplicável para diversas formas farmacêuticas sólidas, grânulos, cápsulas, comprimidos e pós. O ensaio de peso médio em formas farmacêuticas é efetuado em balanças, com sensibilidade adequada, tem que ser balança analítica, e quanto maior for o desvio padrão, menor será a uniformidade dessas formas farmacêuticas. Então, o peso médio está aí, um ensaio simples e muito eficaz para você falar sobre uniformidade de formas farmacêuticas sólidas, por exemplo, tá? Aí, gente, ó, trouxe aqui para também a nível de conhecimento, só para vocês entenderem. Aí eu falo, especificação da farmacopeia. Tá aí, ó. Essa tabela 1 até, tá lá na farmacopeia, volume 1, tá? Na parte de ensaios de métodos analíticos. O que essa tabela traz? Ela traz aqui o teor declarado e o limite de variação para peso médio. Então, para comprimidos, 80, qual o limite, se for de 80 miligramas, qual o limite de variação? Mais ou menos 10%. Entre 80 e 250, qual o limite de variação que você tem que considerar? 7,5%. Acima de 250, 5%. Todo mundo entende o que é esse limite de variação, que é um desvio de padrão, desvio padrão médio? Todo mundo entende isso, gente? Desvio padrão médio? Tranquilo? Vocês entenderam aqui a lógica dessa tabela? Ninguém tem dúvida? Então, eu vou passar, hein? Gente, o que vocês estão percebendo aqui em relação a esses limites de variação? Por que eles diminuem à medida que o quê? Dá uma olhada aqui no limite de variação e no teor declarado do peso. O que vocês estão enxergando aqui? Por que tem essa diferença, né, nos limites de variação do desvio padrão que é considerado? Estão por aí, gente? Sim, professora. Vamos lá, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Até 80 miligramas. Se o comprimido tiver até 80 miligramas de peso, eu considero um limite de variação mais ou menos 10%. De 80 a 250, mais ou menos 7,5%. Acima de 250, mais ou menos 5%. Por que será que está diminuindo, gente, esse desvio padrão, que deve ser considerado? Por que está diminuindo? Será se é por conta da pesagem? Por exemplo, uma quantidade menor tem mais chances de variar do que um peso maior? Exatamente. Quanto menor o peso, maior vai ser o desvio padrão. Quanto maior o peso, menor vai ser o desvio padrão, que você tem que considerar. Então, por quê? Porque as chances de erro é muito maior quando você tem um peso menor. Por isso que esse desvio padrão, ele varia, né? E aí varia de acordo com o peso médio. Tudo bem? É isso mesmo, Amanda, viu? Obrigada. Aqui é uma outra tabela que a gente encontra também na farmacopeia, tá? Tá lá na farmacopeia 6, tá no volume 5, tá no volume 6, o último volume é o 6, mas tem 4 também. E aí é sobre o outro aspecto, né? O outro ensaio de qualidade, que é o volume, aí sim a gente usa para formas farmacêuticas líquidas. Aqui, ó, volume declarado, tamanho da amostra e o desvio tolerado.
todas as especificações na farmacopeia, gente, elas vão considerar sempre um desvio padrão médio, porque você não vai ter lá, você vai produzir, vai lá, um comprimido de uma solução de paracetamol, tá? Vai produzir uma solução de paracetamol. Aqui está dizendo que essa solução, ela tem que ter um volume declarado aí, se o tamanho da amostra foi 10, tem que ser de 10 a 30 ml, tá? Você pode sair desse intervalo? Pode, contanto que você esteja dentro desse desvio padrão tolerado, tá? Então, sempre vai haver, sempre eles vão colocar as especificações. Claro, algumas são números fixos, né? São valores fixos, mas em sua grande maioria vai ter um desvio padrão, ou seja, um desvio padrão que é aceitável, tá? Porque nunca vai dar igualzinho, né? Você vai fazer lá uma análise físico-química de uma matéria-prima, não vai bater certinho com o especificado, né? Porque método muda o equipamento, muda o analista, mas o importante é que você tem que estar dentro dessa tolerabilidade do desvio padrão, para mais e para menos. Se é 5%, para mais 5% ou para menos 5%. Eu acho que até tenho, gente, essa tabelinha aqui, só para ver se vocês lembram disso. Eu acho que vocês lembram, não é possível. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui no canal. Acho que eu tinha que colocar. Pronto, tá aqui, ó. É esse aqui, gente, ó. Então, o desvio padrão na área farmacêutica é entendido como limite máximo aceitável, tá? Exemplo, aqui, ó, densidade de um produto é 1,5 gramas por ml, né? Então, o desvio padrão aceitado é 5%. Então, você vai fazer o valor que é para mais 5%, eu pego esse valor, o valor de 1,5 gramas por ml está para 100%, X está para 5. Eu calculo esse valor, faço para mais 5 e para menos 5. Então, o valor, descontando menos 5% aqui, de 1,5, qual é o valor? 1,425. Somando mais 5%, quanto fica? 1,575. Então, gente, o valor que eu encontrar, ele tem que estar nesse intervalo aqui. Isso que é desvio padrão, que é o que nós chamamos de limite máximo aceitável. Lembraram agora? Ok? Lembraram, gente, do desvio padrão ou limite máximo aceitável? Então, sempre você vai encontrar esse parâmetro, esse tipo de especificação na farmacopeia. O outro ensaio de qualidade que eu trago aqui para vocês é a dureza, tá? Nós não temos um durômetro lá no laboratório, nós teremos, se tudo der certo aí com essa nova compra que a universidade está fazendo, existe o durômetro portátil manual e o durômetro portátil automático. Bem, gente, qual a importância? O teste de dureza é um teste físico, né? Ele vai quantificar a dureza deste comprimido, dessa forma farmacêutica sólida. Qual a importância? Né? O teste de dureza tem como objetivo determinar a resistência dos comprimidos. Para quê? A resistência do comprimido, quando ele for manipulado, quando ele for armazenado, quando ele for transportado, tudo isso é importante, né? Esse comprimido, ele tem que ter uma certa resistência à queda, por exemplo, à manipulação. Ele não pode quebrar eu manipulando o comprimido. Então, o teste de dureza, ele vai justamente quantificar essa resistência ao esmagamento ou à ruptura, porque é isso que esse equipamento faz. Ele vai forçar, né, vai esmagar até a ruptura, e aí ele capta a força em newtons para que haja essa ruptura. Isso a gente denomina de dureza. Gente, aí eu pergunto a vocês, além dessa questão de transporte, né, que eu falei agora, ou de manuseio, qual o outro parâmetro que pode ser afetado quando eu tenho um comprimido, por exemplo, muito duro? Qual o parâmetro que é afetado? Se um comprimido tem uma dureza muito alta. Se eu imprimir, coloquei uma força muito, muito alta lá na máquina de compressão e o comprimido saiu muito duro, além do que é especificado em farmacopeia. Além do valor lá, sair daquele desvio padrão, nem está próximo de mais, nem está próximo de menos, tá? Muito menos, muito mais, digamos assim. Qual parâmetro, o parâmetro que pode ser afetado com um comprimido muito duro? A dissolução desse comprimido? Opa, como é que é? Dissolução. Dissolução e, quem falou mais?
Alguém falou desintegração, né? Primeiro, desintegração, depois dissolução, porque o processo de desintegração, ele ocorre para quê? Justamente para que o comprimido seja desintegrado em partículas menores e depois ocorra a dissolução. Então, vocês estão certíssimos. Vai afetar tanto a desintegração quanto a dissolução e, portanto, a biodisponibilidade do fármaco. Então, por isso que esse ensaio é muito importante e é considerado um ensaio de qualidade, considerado não, ele é um ensaio de qualidade oficial, tá lá na farmacopeia, ele é requerido para o registro de medicamento. Só lembrando, todos esses ensaios aqui, gente, eles são ensaios que estão lá na farmacopeia e são ensaios oficiais, tá, para a qualidade de medicamentos. E a friabilidade? A gente falou um pouquinho antes, né, traduz a resistência ao desgaste do comprimido, eu acho até que eu tinha colocado um vídeo, mas não tá, né? Aqui não. Pois bem, gente, o teste de fiabilidade é simples, o comprimido fica aqui, ó, como se fosse uma paletazinha aqui, você coloca uma quantidade X, pesa esses comprimidos, e aí ele fica, né, rodando e caindo, e volta de novo, e aí a gente vai ver se há perda de peso, né, e aí você vai lá nas especificações desse comprimido, né, lá na farmacopeia e vê se o peso, né, que restou, ele está dentro do limite aceitável. Se está dentro do limite aceitável, ok. Se não está dentro, é preciso refazer, porque esse comprimido está muito friável, ele pode o quê? Ele pode sofrer vários tipos de desvio de qualidade, né? Que é lascas, né? Que é aquela própria trinca, e perder parte do fármaco, isso não é interessante para a eficácia desse medicamento, tá? O outro é a desintegração. Eu acho até que eu tenho um vídeo aqui rapidinho, deixa eu ver, gente. Só para mostrar para vocês como é que é o desintegrador aqui, como é que acontece. Acho que eu já passei algum vídeo para vocês em algum momento, mas deixa eu ver aqui. Se liga, não vai entrar em roubada. As menores estão taxas ouvindo de aí? participação sem pegadinha, nem caô, estão incríveis. As menores... Dá para ouvir, gente? Você vende... Dá sim, professor. Ah, beleza. Eu acho até que não tem áudio. Então, gente, qual a importância da desintegração, desse ensaio de desintegração? É um ensaio oficial, está lá na farmacopeia brasileiro, ele é requerido para qualquer forma farmacêutica sólida que tenha que sofrer o processo de desintegração para que haja dissolução. É um equipamento simples, você tem aí, ó, cubas. Nessas cubas, você vai colocar o líquido que mimetiza o líquido ao qual esse comprimido vai estar em contato. Pode ser o líquido, um pH ácido, pode ser um tampão ácido, pode ser um tampão básico, depende de onde vai acontecer a desintegração dessa forma farmacêutica sólida, porque alguns podem se desintegrar no estômago, outros podem se desintegrar no intestino. E aí, ó, você coloca os comprimidos dentro desses recipientes, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse líquido que tá aí, essas cubas, gente, elas têm temperatura, tá? Então, você pode colocar na temperatura aí, próxima à temperatura do trato digestivo, pesa os comprimidos, né? Coloca os comprimidos aí dentro e faz... aí você tem que padronizar as condições de acordo com as condições que é necessária, que estão especificadas lá na farmacopeia. Lá tem as especificações as quais devem ser seguidas para o ensaio de desintegração de cada tipo de comprimido, de cápsula, enfim. Coloca aí, ele vai fazer esse movimento como se fosse um movimento peristáltico, né? Ele vai mimetizar o movimento peristáltico numa velocidade X, e aí você no final tem um tempo de desintegração total desses comprimidos. E esse tempo tem que estar em conformidade com o tempo de desintegração especificado em farmacopeia, né? Seja na farmacopeia brasileira, seja na farmacopeia americana, ou uma farmacopeia em que você possa usar essa especificação. É mais ou menos isso, tá? Esse ensaio serve para isso. E qual a importância? É importante para a dissolução. Então, lembrem-se, a gente acabou de falar, né, que a dureza é um parâmetro que pode afetar a desintegração. E se há uma desintegração em tempo muito prolongado, isso pode afetar a dissolução. E se tiver um tempo muito rápido, abaixo do que é esperado, também pode afetar a dissolução, até porque, gente,
O perfil de liberação ideal é o perfil que atende a liberação, que atende a janela terapêutica de cada patologia, né? Então, às vezes tem uma doença que seja crônica. Eu preciso, por exemplo, de uma quantidade sempre muito constante desse fármaco. Eu não posso ter às vezes você não quer uma desintegração rápida e completa, por exemplo. É só um exemplo. Então, depende muito do tipo de forma farmacêutica, de perfil de liberação que você queira para tratar determinada doença ou determinada patologia. Então, é mais ou menos isso, tá? E aí você pode controlar essa velocidade, pode controlar o tempo, a temperatura, e aí ele vai fazer esse movimento como se fosse um movimento peristáltico até que o medicamento, ou o comprimido, se desintegre por completo. Tudo bem? Eu acho que nesse vídeo era mais isso mesmo. Depois ele tira aqui. Acho que o mais importante vocês já viram aqui, tá? Só fechar isso aqui, senão... Ixi, estão vendo até já aqui os... Ai, gente, eu me enrolo todo, deixo tudo ligado aqui que dá aí, tá vendo? Certo, pessoal? Então, ó, critérios Bem, o ensaio de desintegração, ele é utilizado como critério de rejeição, né? Os comprimidos comprimidos que não desintegraram em até no máximo 30 minutos podem ser rejeitados, cápsulas máximo 45 minutos, comprimidos sublinguais máximo 5 minutos, tá vendo, gente? Então, cada tipo de forma farmacêutica sólida, dependendo da sua pretensão, né, no sentido que a gente fala de biossolidade, farmacocinética, tem um tempo X necessário para a desintegração. Então, veja que isso diferencia do tipo de forma farmacêutica sólida que está utilizando. Então, comprimidos entéritos, por exemplo, devem resistir sem desintegrar por pelo menos 60 minutos em meio gástrico e não desintegrar em, no máximo, 45 minutos a pH 8, tá? Então, o teste de desintegração, ele é utilizado como critério de rejeição. E, por fim, acho que por fim aqui de testes, o teste de solução. Gente, o teste de solução é, assim, um teste fundamental para você, de fato, certificar a biodisponibilidade de um medicamento, né? O perfil de solução, quando comparado a outros produtos similares em forma farmacêutica e apresentação, recebe o nome de perfil de solução comparativo. Trata-se da cinética da dissolução. O que é cinética, gente? Velocidade. Então, trata-se da velocidade de solução de um ativo numa forma farmacêutica. Seja ela sólida, né, semissólida, transdérmica e outros. A cinética possui em seus eixos, aí vou mostrar aqui o gráfico, ó. Quando você termina o teste de solução, o que é a dissolução? É quando você coloca o seu comprimido lá naquela cubazinha, ó, acho que até pronto, tem um vídeo aqui, melhor, que ele já fala completo, fala dos acessórios, rapidinho, gente. Eita, mas não era isso. Olá, hoje nós vamos falar sobre o dissolvedor de comprimidos. Onde ele é utilizado? Indústrias farmacêuticas, alguns hospitais, escolas, universidades. Para que ele serve? É para simular quando nós tomamos o comprimido, para ver se realmente existe essa dissolução no tempo determinado e que ele vai atingir a corrente sanguínea, os seus princípios ativos, conforme foi confeccionado esse comprimido. Tudo isso está na farmacopeia. Por quê? Ele atende às necessidades da farmacopeia, dizendo tempo e qual comprimido, ou qual solução, ou qual produto você esteja utilizando. De que forma ele funciona? Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Vamos demonstrar o seu funcionamento. A parte toda de teclado,
Velocidade de rotação, tá, gente? Os acessórios. Tudo isso, ele está na farmacopeia, dizendo como deve ser feito, de que forma e qual tipo de aparato a ser utilizado. Deixei os dois aqui só para demonstrar que um é a barra e o outro é o cesto. Então, lá dentro da farmacopeia diz onde deve ser colocado, de que forma, qual líquido deve ser colocado aqui dentro para fazer essa dissolução, para depois retirar e analisar essa amostra. Uma vez programado o tempo, funciona, temperatura, funciona, velocidade, funciona tempo. Para poder descer e fazer essa homogeneidade, basta pressionar e ele desce automaticamente. É que ele está vendendo o produto. Posso antecipar um pouquinho o vídeo dele. Falou. E agora, sendo colocado o produto a ser analisado, coloca-se em todos eles essa tampa. E aqui, para poder retirar uma seguida, jogar e analisar para saber se realmente o comprimido tem todo aquele princípio ativo que foi dito que existia e se dentro do tempo que foi determinado realmente houve a dissolução total. Uma vez terminado, retirado. Gente, entenderam aqui a importância desse método e como ele funciona, tá? Então, o teste de solução é justamente o momento que você mimetiza esse comprimido no seu estômago, no seu intestino, e depende de onde ele vai, né, onde ele vai se solubilizar, onde ele vai se dissolver, ou seja, entrar em dissolução. Então, um teste muito importante, a gente fala que é um teste necessário até para equivalência, né? Todos os medicamentos, gente, você precisa, antes do registro, você precisa fazer o teste de equivalência. E a equivalência farmacêutica se faz fazendo o teste de solução, porque só assim eu consigo dizer se realmente em um comprimido, que você denomina ali, comprimido de 750 mg de paracetamol, tem 750 mg de paracetamol e é liberado em X tempo, tá? Por isso que eu coloco aqui, ó, a cinética possui em seu eixo a porcentagem do fármaco liberado, ou seja, a concentração no eixo Y e o tempo de liberação no eixo X, que é o que vocês vão ter aqui, ó. A Amanda já fez um teste, não é um teste de solução, né? É um teste de solução, mas na verdade ela fez para uma forma farmacêutica semissólida. E ela tem aqui uma concentração e um tempo, né? Então, veja, gente, o que vocês estão vendo nessa curva aqui? Qual a diferença, né? Entre essa M1, M2, M3 e M4. Eu pergunto a vocês, nesse teste, todos fizeram teste de solução. Essas formulações são comprimidos. Qual a diferença entre eles? Alguém pode me dizer? Qual a principal diferença entre essas formulações? Ninguém. Gente, bora, cadê vocês? Seria o tempo de liberação dele? O tempo de liberação? Assim, o tempo, todos liberaram em 12 horas. Continuaram liberando o fármaco em 12 horas, certo? Mas o que diferencia um do outro aí? Seria a quantidade liberada? Exatamente, a quantidade liberada. Veja bem, a formulação M4 liberou 100% do fármaco, tá? Liberou, tá aqui, ó. Em menos de 2 horas, tá aqui, ó. Em menos de 2 horas ele já tinha liberado aqui, ó, mais ou menos, sei lá, 1 hora, digamos, né? Em menos de 1 hora liberou quase não, 100% do fármaco, né? As outras, né, tiveram aqui no máximo 60% do fármaco liberado e não liberaram mais. Então, a diferença aqui é gritante nos perfis de liberação. Primeiro, a velocidade de liberação, né, o M4 libera mais rápido, libera totalmente toda a concentração do fármaco, né, toda a quantidade de fármaco existente nesse comprimido,
e as demais têm uma liberação mais lenta, tá? E uma menor quantidade de fármaco liberado. Essa aqui, que é a MU, liberou apenas 20%, praticamente até 25% de fármaco aqui, ó, em 4 horas, tá? Então, existe uma diferença gritante aqui. Agora, depende do tipo de forma farmacêutica em que esse fármaco se encontra aqui. Às vezes é uma forma farmacêutica de liberação lenta, e aí vai, além de 12 horas, ele vai liberar por mais tempo, tá? Então, o teste de solução é, de fato, a maior prova da eficácia de uma forma farmacêutica. É através do teste de solução, que é aqui que você vai. É como ele falou, terminou lá o ensaio, ou durante o ensaio você vai fazer uma coleta daquele líquido, vai levar lá para o espectrofotômetro ou para o HPLC e ver o quanto de fármaco tem ali dentro. E aí você vai criar essa curva que a gente chama de perfil de liberação, tá? Onde você vai colocar no eixo Y as concentrações liberadas e em que tempo essa concentração foi liberada. Por exemplo, aqui, cada triângulozinho desse, gente, é uma concentração num tempo que foi liberado. E aí você constrói o seu perfil de liberação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a importância desse teste. Para quê? Para certificar a eficácia de qualquer medicamento. E aí, eu falei de teste de equivalência farmacêutica. Gente, eu já vou terminar, tá? Prometo. Eu falei de teste de equivalência. A gente vai falar sobre equivalência farmacêutica. Vocês já viram em algum momento, mas a gente vai falar porque é importante. E aqui eu trago os critérios para a realização do estudo de equivalência farmacêutica, né? Gente, como é que eu faço a intercambiabilidade de medicamentos entre medicamentos de MAR, referência, genérico e similar? O que é preponderante, desculpa, para que haja a intercambiabilidade entre esses medicamentos, esses tipos de medicamento? Alguém pode me dizer? Vamos ver o que é bioequivalência? Ó, de acordo com a resolução 301, né, de boas práticas de fabricação, o que é bioequivalência? Consiste na comprovação da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa dos princípios ativos. Disse tudo. O que é equivalência farmacêutica? Quando eu falo assim, esses dois medicamentos são equivalentes, né? Eu estou dizendo o seguinte, eles têm a mesma forma farmacêutica, vamos supor que seja um comprimido, então os dois são comprimidos. Tem o mesmo princípio ativo, vamos supor que ele tenha fluconazol, tá? Um antifúngico. E tem a mesma concentração, 100 miligramas. Então, eles são equivalentes. É o que ele disse aqui, ó. Então, a bioequivalência, ela consiste na comprovação da equivalência farmacêutica entre produtos que apresentam a mesma forma farmacêutica, indicação e idêntica composição qualitativa e quantitativa dos princípios ativos e que tenha comparável biodisponibilidade. Ainda tem isso, tá? Além disso, eles precisam ter um perfil de liberação idêntico. Por exemplo, vamos supor que o comprimido de referência libere 80% fármaco em 4 horas. O genérico também tem que liberar esses 80% em 4 horas, ou pelo menos próximo, e aí que a gente tem aquela questão que a questão do limite máximo aceitável, o desvio padrão, porque a gente também tem essas especificações em perfil de liberação. Tudo bem, gente? Então, isso o teste de equivalência, ele é fundamental para a intercambiabilidade de medicamentos, né, de produtos genéricos, similares e referência, tá? A desintegração e a dissolução, gente, são considerados ensaios de biodisponibilidade in vitro, por isso que eu coloquei aqui, tá? Por que eles são ensaios de biodisponibilidade in vitro? Porque se não houver desintegração, não tem dissolução. Então, a desintegração é um processo que ocorre antes da dissolução e que é necessário para que haja a biodisponibilidade do fármaco, tá? E aí, gente, ó, o teste de equivalência, ele tá disposto na resolução, na RDC 301 de 2010, e que dispõe da realização e estudo de equivalência farmacêutica e de perfil de solução. Então, veja, qual a importância, mais uma vez, a importância desse teste é comprovar a equivalência farmacêutica entre medicamentos teste, referência, candidatos a similar e genérico.
e serem submetidos ao estudo de bioequivalência, que é o que nós falamos lá. O que é o estudo de bioequivalência? Eu vou fazer um teste em que eu vou comparar e dizer, olha, o genérico ou esse similar, eles são intercambiáveis com referência. Por quê? Porque eles têm mesma forma farmacêutica, mesmo princípio ativo, concentração, tanto qualitativa quanto quantitativa, dos princípios ativos similares e mesma biodisponibilidade. Tudo bem, gente? Então, não se esqueça, teste de equivalência, muito importante para a intercambiabilidade desses 3 tipos de medicamento. E o teste de solução é imprescindível para nós falarmos de bioequivalência de medicamentos. Tudo bem, pessoal? Estão vivos aí ainda? Eu não quero me alongar aqui para terminar, mas eu preciso falar um pouquinho rapidamente sobre a farmacopeia. Falei para vocês que ia terminar com os compêndios oficiais. É só para trazer o seguinte, gente, as farmacopeias, elas são compêndios oficiais de todas as órgãos de fiscalização de medicamento, cosméticos e alimentos, tá? Então, a resolução, a RDC que descreve, né, e que traz a farmacopeia, ela é a RDC 49 de 23 de novembro de 2010, né, e essa é uma das RDCs, porque já veio outras resoluções, porque cada resolução vem trazendo uma nova edição da farmacopeia. Essa aqui ainda não é a edição mais nova que eu trouxe aqui, mas é só para ilustrar para vocês, tá? Então, a resolução aprova a farmacopeia brasileira, quinta edição, e dá outras providências. E o que tem nessa resolução? Olha só. Fica aprovada a farmacopeia brasileira, quinta edição, constituída de volume 1, métodos gerais e textos e volume. Métodos gerais. Então, sempre no volume 1, você vai encontrar os métodos de ensaios necessários para o controle de qualidade de medicamentos, de matérias-primas e ativos de fármacos. E no volume 2 vem as monografias, tanto dos fármacos, quanto das drogas vegetais, quanto também de cremes, pomadas. Vou até mostrar para vocês um exemplo. No outro artigo aqui, no artigo 2, ele fala o seguinte: os insumos farmacêuticos, os medicamentos e os outros produtos sujeitos à vigilância sanitária devem atender às normas e especificações estabelecidas na farmacopeia brasileira. Parágrafo único. Na ausência de monografia oficial de matéria-prima, formas farmacêuticas, correlatos e métodos gerais, na quinta edição da farmacopeia brasileira, para o controle desses insumos, pode-se adotar outras monografias oficiais, né, como a farmacopeia americana, a farmacopeia portuguesa. Ele fala aqui em códigos farmacêuticos estrangeiros, tá? Isso quando você não tem especificado na farmacopeia brasileira. Então, é só para mostrar para vocês por que a gente sempre fala que a farmacopeia é um compêndio oficial. Por quê? Porque ela é deliberada pelo colegiado da Anvisa, tá? Eu vou passar isso aqui. Então, olha, aí tá, gente. Estou falando de bibliografia recomendada para o controle de qualidade. Primeiro lugar, sempre farmacopeia brasileira. Não tem na farmacopeia brasileira? Vai para a farmacopeia americana. Estou falando de recipiente que não tem nem na farmacopeia brasileira, nem na farmacopeia americana, vai para o Handbook de Farmacêutica e Recipientes, tá? O Handbook é também considerado uma bibliografia recomendada por todos os órgãos regulamentares, seja a FDA, seja a Anvisa, seja qual for. Todos eles utilizam o Handbook de Farmacêutica e Recipientes, tá? Então, isso que eu quero trazer para vocês. Então, sempre quando vocês pensarem, poxa, preciso fazer um trabalho que eu preciso desenvolver uma cápsula, sei lá, uma cápsula de passiflora, né? Alguns até me procuraram por um trabalho, acho que o professor Wilson, vá lá na farmacopeia e veja se tem ou a cápsula de passiflora ou se tem o próprio extrato, né? A própria droga vegetal, e veja as especificações que ela tem que ter. Sempre deve seguir a farmacopeia, seja para o controle de qualidade do produto acabado, do seu adjuvante, ou da sua droga vegetal, ou do seu ativo, do seu fármaco. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aqui eu estou só mostrando para vocês como é que ela é dividida, o que você vai encontrar no volume 1. Métodos gerais aplicados a medicamentos, métodos físico-químicos, métodos químicos, métodos de farmacognosia, tudo, gente, métodos biológicos, vai falar de radiofármacos, tem tudo. E no volume 2, os testes de equivalência farmacêutica, desculpa, aqui, ó, estão lá
né? Como que você faz um teste para pureza de água, para impurezas, tudo tem lá. Como se faz um tampão, tem lá na farmacopeia, tá? Então, quer saber algo sobre especificação na área farmacêutica cosmética, vá à farmacopeia. Então, gente, para finalizar o nosso entendimento, tá? Entendendo a certificação. Então, eu tenho a farmacopeia como documento oficial, né, que revela todos os valores dos testes, né? Eu preciso, quando eu for fazer o controle de qualidade dos fornecedores, né, faz os testes, a gente já falou isso, faz os testes tendo como base os valores de farmacopeia e libera o certificado de análise. O controle de qualidade na indústria, após receber uma matéria-prima, mesma coisa de um fornecedor, faz-se também a certificação dos laudos, né, refaz todos os testes, aprova ou reprova, né, e libera o laudo de análise. Então, como eu falei para vocês, gente, não importa qual o tamanho e a escalabilidade da produção de medicamentos, né? Sempre vai haver o controle de qualidade, desde os seus fornecedores até o seu produto acabado. Só assim você consegue, de fato, garantir lá, né, se é que a gente fala em garantia, só assim a gente pode chamar, né, falar em qualidade total, né, em gestão não, em sistema de qualidade total, quando esses fluxos são obedecidos, tá? E aí eu coloquei aqui, pode ser utilizado também em base de outros documentos de apoio oficial ou até método do próprio fabricante. Pode, quando não tem na farmacopeia. Tudo bem? Tranquilo, gente? Ó, aqui é só um exemplo, só para a gente finalizar. Olha, eu peguei um laudo técnico na internet qualquer, só para vocês verem como é que é. Ó, aqui tem as análises, aqui é um cera de abelha, tá? Aí tem um lote, tem confirmar armazenada, a validade dela, e aqui tem as especificações das análises que foram realizadas, tá aqui, ó, características organolépticas, pontos de fusão, falei para vocês, tá aqui, ó, entre 62 e 65, aqui ele já faz as especificações e diz, né, ele está dizendo que a matéria-prima dele está dentro dessas especificações, ele nem colocou o resultado, ele já está dizendo que está dentro. E qual é a função, né, de quem está lá no controle de qualidade? Refazer esses testes e verificar se, de fato, todos esses parâmetros estão dentro do limite máximo especificados em farmacopeia. Aqui ao lado, ó, a gente vê as especificações para os testes microbiológicos, e todos eles estão aqui, ó, foram baseados na farmacopeia americana, que é aqui está a USP, tá? É só para vocês verem como é que é o laudo. Ó, eu gosto mais desse tipo de laudo aqui, onde você tem as especificações que estão lá na farmacopeia, eles trazem para o laudo, e do lado tá os resultados do fornecedor, que o próprio fornecedor fez, tudo bem? Quando ele produziu ou quando ele recebeu essa matéria-prima, tá? Eu prefiro os laudos assim. Gente, eu acho que é isso. Aqui eu trouxe, esse aqui também eu tirei uma foto do livro para mostrar para vocês, o que eles consideram de ensaios oficiais, não oficiais, mas eu não sou muito, não quero que vocês se preocupem com isso, eu quero que vocês saibam, por exemplo, que peso, né, peso médio, que teste de desintegração, fiabilidade, dureza, teste de solução, são testes importantíssimos para o controle de qualidade de uma forma farmacêutica sólida. Para a forma farmacêutica líquidas, eu tenho volume, pH, densidade, viscosidade, a mesma coisa para os semissólidos, tudo bem? Vocês tendo essa noção, tá ótimo. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Desculpa, gente. Eu acho que é isso. Me prolonguei demais, né? Já vai dar quase 5 horas. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tranquilo? Estão vivos aí ainda? Estou procurando. Sim, professora. O meu link aqui, que eu não estou achando. Tá, para parar. Tá certo? Gente, é o seguinte, deixa eu só fazer rapidinho aqui uma chamada, rapidinho, vou ver que é rápido. Aline Fernandes. Presente. Amanda tá por aí. Bárbara. Aqui, professora. Cris. Presente. Darilena. Aqui. Deviane. Tá, Glenda, né? Deviane.
Eldra Carvalho. Quem é Eldra Carvalho? Não sei quem é. Elisa, tá por aí, Elisa? Tô aqui, professora. Eluane. Professora, é a minha mãe. Quem é você, então? A Maria Eduarda. Edra Carvalho é a minha mãe. Maria Eduarda. Maria Eduarda com ele. É. Glenda tá aí também, mas tá sem fone, né, Glenda? Ah, sem áudio, quer dizer. Jéssica Eliane, tá por aí? Jéssica? Presente, professora. Rabelo? Presente, professora. Beleza. Lauren? Presente, professora. Yasmin e Renata. Eu tô aqui. Só mulher hoje, hein? Só mulherada que aguentou, né? Meninas, meninas, muito obrigada pela colaboração aí. Deixa eu falar em relação às atividades. Eu já anotei aqui, Jéssica. Eu já corrigi algumas. Quem não conseguiu fazer com a conformidade como eu queria, algumas eu coloquei, olha, não é assim, é assado. Você pode até refazer, eu aceito, antes de lhe dar a nota total, tá? Em relação só não aos infos, mas em relação à linha do tempo, que algumas pessoas acho que confundiram um pouquinho, tá? Desculpa aí se eu viajei hoje, tô mais sensitiva, então a gente precisa aproveitar esses momentos, conversar mesmo abertamente, acho que é importante. Vamos ficar com esses dias aí de recesso, tá? A gente, durante esse tempo, eu devo colocar uma atividadezinha só, mas é só para vocês assistirem um vídeo mesmo, para a gente já começar a se preparar para a nossa nova etapa. E eu vou fazer o seguinte também, gente, eu já organizei as pontuações e eu vou ver se eu já coloco lá no Cigar para vocês terem noção de como está a pontuação de vocês, porque acontece, algumas pessoas colocam as atividades, outras não. Então, eu estou fazendo o seguinte, mesmo quem não... Tem pessoas que não entregaram mesmo, mas tem algumas que entregaram e só anexaram em uma das pessoas anexarem, eu já estou colocando o valor lá, porque no final eu tenho uma planilha mais fácil para mim. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Boas festas, com cuidado, tá? Sem muita aglomeração. Bom Natal para vocês. Bom final de ano. Pensem no que a gente conversou, pensem no propósito de vida de vocês, aproveitem para refletir, para pensar em coisas boas. Vamos ver se 2022, né, nos dê mais fôlego, né, que a gente está precisando. Né, gente? Vamos lá, vamos torcer para que esse inferno astral que o país passe logo e vá junto, leve junto com ele todos esses dejetos imorais aí, tá? Um beijo para vocês, fiquem bem, muita saúde, por favor, se cuidem, um abraço e precisando, estamos por aqui, tá? Beijo, gente, obrigada pela participação hoje, tá? Vou deixar a aula lá. Beijão. Beijos.